Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Você está no canal Prosa de Monte Alegre. Eu sou José Cassiano e hoje damos sequência sobre o futebol amador na década de 60 em diante na região de Monte Alegre. A gente agradece a presença de novos inscritos no canal e isso nos anima a fazermos novos conteúdos. Aqui estamos no ano de 1960. É uma formação do Clube Atlético Monte Alegre, o estádio aqui Horácio Clabin. Aqui nós temos o Oswaldo Guatassara, o Japola, né? Ele era mecânico e aposentou-se na Clabin. Aqui o Carlos Alberto Meri, Carlinhos Meri, tinha recém-chegado de Araucária, né? Ele trabalhava lá em Araucária como locutor esportivo da Rádio Cambiju. E aqui em Monte Alegre, né? E depois Telêmaco Borba também, ele atuou como radialista, né? Nessa época ele trabalhava na Organização Montealegrense de Saúde, no Ormasa, né? Na área administrativa. Aqui temos o Edivaldo, né? Trabalhava com comércio, lanchonete. O Calango. Aqui é o Bino Leão Borges, o Xepa, trabalhava na elétrica no tempo do seu Leandro, no tempo do seu Ângelo Stan. Aqui o Levi trabalhava com barbearia, né? Havia uma barbearia ali entre a loja do Mamed e a alfaiataria do seu Valentim, na Rua Zeta, né? No comecinho da Rua Zeta ali, na Rua da Padaria. Então era um point interessante até, porque ali tinha vários, inclusive tinha outro jogador também, o Amador, né? Tinha o Seu Maio, o Coelho, né? Os barbeiros ali, era um lugar movimentado. Aqui nós temos então o Djalma, o Babá, irmão do Oswaldo Guatassara, filhos do Nelinho, e o Nilton Mineiro, que morava na Lagoa e até defendeu por algumas vezes o Araucária, né? O Tacílio, ele tinha uma empresa de transporte de madeira, né? Aqui o Paulo Martins de Godoy, o Coração, que era atleta e também era maratonista. Aqui o Coraça, ele se aposentou como mestre de pintura, e aqui o Adirzinho, né? Adirzinho lépido, rápido, tanto que chamava ele de Cisquinho, né? O Adirzinho também trabalhava na manutenção mecânica. Então, aqui já é em Telêmaco Borba, né? Aqui pode ver lá atrás, né? Aqui hoje a Praça dos Pinheiros ali, né? Aqui um selecionado de Telêmaco Borba, né? Que jogou contra um selecionado do Cama, um jogo amistoso, um jogo festivo, e foi 0-0. Então aqui nós temos o árbitro aqui é o Pernambuco, o Geraldo Paraíba, o Sabará. Então essa mescla de jogadores, né? Sempre estavam transitando por um ou outro time, né? Aqui o Luiz Português, aqui o Tião Bordoada, aqui o Neguadão, que jogava futebol como jogava muito bem basquete também, mas esse já é uma outra história. Esse é o Luir Vaz, né? Aqui o Rael, o Félix, o Osmar Schambachler, o Dico e o Adelar. Então aqui foi um jogo amistoso e foi 0-0, né? O palco aqui então era a Praça dos Pinheiros, que hoje ainda tem um campo de futebol lá, né? Eu acho que é futebol 7. Então aqui já é um futebol de salão, né? Meados dos anos 60. Nessa época o Gera, né? O Gera já estava trazendo os grandes jogos, né? E na harmonia ele já começava a diminuir a intensidade e frequência de jogos. Então essa composição desse time aqui, esse é o comercial. A quadra aqui é a quadra do Gera, né? Depois eu mostro para vocês ali como é que ficou, como é que está hoje, né? Mas esse time do comercial era assim, o Jarbão, esse aqui é o Franeco Sloniak, eu acho que ele mora hoje em Lages. Esse é o Tião Medonho. Esse eu não estou lembrado. Se alguém lembrar, por favor, interaja conosco aí. Esse é o Darcizão. Esse é o Malherbe. Esse é o René Matias. Esse é o nosso amigo Carlinhos. Carlinhos que estamos conhecendo, Carlinhos Fuscar, né? Esse aqui é o Jodete. E esse aqui é o Feijão. Então esse aqui é uma composição do time do comercial, né? A gente diz assim, o futebol da bola pesada, né? Que aquele tempo era pesada mesmo, né? E essa aqui é o mesmo time, né? O comercial, com menos gente, né? Aqui na casa, né? E esse jogo aqui provavelmente foi um domingo de manhã, né? Ali na quadra do Gera também. Palco de grandes jogos, né? E parece que uma vez teve até tiroteio lá, mas essa é uma outra história, né? Mas enfim, aqui de novo, o Darcizão, o Jarbão, o Franeco, o René Matias, o Jodete, o Felipe, o Carlinhos e o Johnny, João Feijão. Então, quando eu falei ali do futebol de salão, ali no Gera, né? Então, quando o futebol na harmonia começou a diminuir,
Então o Gera começou a assumir jogos, né? Jogos internacionais de salão, inclusive, né? Então ali onde hoje tem um atacadista, um mercado atacadista ali, era a sede do Gera, né? Grêmio Esportivo Recreativo Alvorada. E ali que ficava essa quadra que eu mostrei, né? E daí o Cama assumiu, né? Quando o Cama veio para cá, para Telêmaco Borba, né? Ele assumiu. E daí quando foi em 81, foi criada uma sede nova ali do Cama, né? Do Clube Atlético Monte Alegre. Aquela quadra onde a gente mostrou ali que tem um futebol de salão, a quadra antiga ali, hoje temos um futebol 7 ali, uma quadra muito, muito bonita mesmo, né? Foi necessário porque começou a diminuir as movimentações esportivas e sociais na região de Monte Alegre e Agrovilas, né? Em Mina de Carvão tinha uma associação Ouro Preto, tinha uma quadra de futebol de salão, em Antas tinha quadra também, tinha o Clube Montanhês, na Lagoa tinha o Araucária, que também tinha quadra, então começou a diminuir e começou a migrar, né? Assim como as pessoas, as famílias foram mudando para Telêmaco Borba, né? Cidade Nova, então daí começou a movimentar a parte social e esportiva, né? Daí então houve a expansão, né? Tornou-se município, né? Então migrou de Monte Alegre para Telêmaco Borba todos esses eventos. Também uma outra formação dos veteranos, né? Nos anos 80. O palco aqui é o estádio do Minicentro, né? Deputado Péricles Pacheco da Silva, né? Nós temos o Wilson Damovski, o Robertinho, o Matias, o Assir, o Erasto, o Vespera, o Carlinhos, Zé Ferreira, o André da Caixa, o Ernesto, o Piraí. Aqui o Nicodemos, aqui o Manequinho, aqui o Elias Mariano, aqui o Osmar, o Marcolino, o Danilão e o Tula, né? Você deve que tá bem cuidadinho o estádio aqui, né? Tá aqui no estádio do Minicentro, né? Aqui no bairro do BNH, em Telêmaco Borba. Eu vou trazer duas equipes aqui que disputavam na época o Campeonato Fabril da Clabin do Paraná. Então, uma delas é essa equipe aqui, que é a equipe do Energia. Então, os jogos eram super movimentados, né? O estádio, para quem não conheceu, ele tinha um padrão, um protocolo do estádio que participaram do campeonato profissional, né? Da década de 50, né? Então, ele tinha essa parte aqui, é a arquibancada coberta, sob as arquibancadas aqui, ó, aqui é o túnel, saída do túnel, né? Então tinha de um lado, sob as arquibancadas, havia um vestiário e do outro lado outro. No meio tinha o vestiário dos árbitros, né? Então jogos aqui nesse período, anos 80, muito movimentado mesmo, né? Então aqui eu vou fazer alguns comentários. Por exemplo, aqui os jogadores eram todos dessa equipe aqui, chamava-se equipe do Energia. Então todos da área da elétrica, né? Por exemplo, aqui o Erasmo, que era o comandante do time aqui, era da área de administrativa, o Antônio Caspeleta da manutenção de máquinas, o Francisco, manutenção elétrica da área de caldeiras, o Dico da área de oficina elétrica, o Pituac da área de manutenção de máquinas, o Léo da área de montagem, o Danilo da área de montagem, o Alcione da área administrativa, aqui o Nofrinho, o Claudinho, recém-chegado do Senai, né? Embaixo o Zé Maria, que trabalhava na área de celulose, o Nenê, o meu irmão, né? Paulo César Cassiano dos Santos, que trabalhava na área de preparo de madeira, o Motoca, que trabalhava na área elétrica da Lagoa, né? Aqui o Rubinho, da área administrativa da elétrica, né? Aqui o Tiquinha, da Lagoa, aqui o Pedro Rodrigues, aqui o Durval, Pedrinho da área de máquinas e o Durval da área de montagem. Esse é o Celso Gato, né? Primo do Zé Maria. O Celso trabalhava na oficina elétrica, né? Então essa aqui é uma equipe, né? Muito boa mesmo, uma seleção de jogadores, né? que vinham da área da elétrica, e o nome do time era o Energia. Então, aqui, estádio da Lagoa, né? Aí, anos 80, aqui o time de veteranos, né? Do Clube Atlético Monte Alegre, né? Que já tinha os campeonatos, né? Que eram disputados no estádio da Lagoa. Então, aqui nós temos o Arthur Arruda, o Jarbão, o Silvestre, aqui o Braizinho, que havia jogado amador pelo Cama nos anos 60. Aqui o Lenine. Aqui, esse aqui eu não estou lembrado. Aqui o Zé Ferreira, filho do Cizinando, nosso poeta, repentista. Aqui o Itararé. Aqui o Dino Janoszewski. Aqui o Lili.
Aqui o Quito, o Cardanzinho, que também havia jogado no Cama, né? Aqui o Paulo Godoy, que também havia jogado no Cama na década de 60. E aqui o Joel Piranha. Esse jogo aqui foi na Lagoa, né? Estádio na Lagoa. Então, como eu mostrei anteriormente a equipe do Energia, né? Composto por profissionais da área da elétrica na Klabin, agora eu vou mostrar para vocês aqui a equipe da manutenção mecânica, né? Nesse momento aqui é um jogo, uma final, no estádio Horácio Klabin, uma equipe muito boa, muito forte mesmo, né? Eu vou elencar para vocês aqui os personagens aqui, então. O Adivino era um cartola, né? Um abnegado desportista. O João Arioli, o segundo goleiro. O Hélio Mancha, o Julião, o Vaca, o Antônio Rubens Vaz, o Foca, o Jair, o Cachoba e o Nego César. Agachados aqui nós temos o Pinheiro, Pedrinho, Pedro Osvaldo, Ademirzinho, o Daia, o Romeu Nogueira, o Almir, o Neno, o Julinho Pimentel. Esse aqui não estou lembrado, então se alguém lembrar aí, por favor, vamos engrandecer nossa informação aqui, colocando o nome dele, né? Então, era uma equipe muito forte, né? Os jogos sempre eram assim, esses jogos, principalmente das finais, né? Aqui, casa cheia, né? Essa aqui é a arquibancada do Horácio Klabin. O pessoal vinha mesmo, né? E depois passava a semana inteira falando sobre futebol, né? Então, tinha os vendedores ambulantes, tinha serviço de bar dos dois lados, um próximo à arquibancada e outro próximo à portaria do estádio, né? E esse momento aqui do Fabril foi um período muito bom, né? Que fez pulsar o coração dos torcedores, né? Os jogos eram transmitidos pela rádio, né, e tal, com entrevistas de campo e tal, muito bonito mesmo. Aí você me pergunta, mas e os outros times? Havia outros grandes times. Nós traremos então a equipe da engenharia, a equipe do material, da celulose, né? Agradecemos os que ficaram conosco até agora e é uma forma da gente valorizar as pessoas que participaram desse momento, desse renascimento do esporte amador, né? Então, desde aquele que pintava as faixas do gramado, né? Aquele que limpava o vestiário, o melhor atleta no time, né? A gente quer valorizar essas pessoas, né? Alguns contemporâneos que estão conosco até hoje, alguns já foram embora, né? Já não estão mais conosco. Então é uma forma da gente trazer a memória, é uma página que tem que ser conservada, né? E inscreva-se e fique conosco, né? Vamos engrandecer, vamos trazer novas pautas a respeito do futebol amador.